Sejam muito bem-vindos, amigos e amigas que me acompanham aí nas redes sociais, no YouTube, Instagram, TikTok. Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo que eu espero que seja de muita valia para você. Espero que te ajude muito. Hoje nós vamos falar algumas técnicas de negociação que vão te ajudar a vender o serviço para aquele seu cliente ideal. Você acha que é só cobrar mais barato para você fechar? Não é não. Tem técnicas que a gente utiliza não só na área de controle de pragas urbanas, mas em todas as áreas e que faz você fechar o negócio com mais facilidade. Mas antes da gente continuar, se inscreva no canal. Hoje eu tava vendo lá, 77% das pessoas que assistem o vídeo que eu coloco no YouTube ainda não estão inscritas no canal. Vamos lá, minha gente. É que aí me motiva mais e me ajuda a gravar mais conteúdo ainda. Segue a vinheta. Bem, meus amigos, a gente já falou em alguns vídeos sobre como fechar serviço no seu cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? É aquele cliente de recorrência, que paga bem, que não te perturba, que te dá lucro, que você não precisa fazer reforço. Esse é seu cliente ideal. Agora, conquistar esse cliente ideal não é assim tão simples. Ou, na verdade, também não é tão difícil. Basta a gente seguir alguns roteiros, algumas etapas, passo a passo, usar de algumas ferramentas, de algumas posturas ou comportamentos que vai fazer você começar a fechar serviços bons, deixar aqueles serviços ruins para lá e vai fazer você mudar de vida, vai fazer você trabalhar menos e ganhar mais. Nós falamos nos últimos vídeos sobre visita técnica, sobre prospecção de clientes, sobre plano de ação, que tudo isso é parte integrante para você conquistar o seu cliente. Mas mesmo assim, você chega na hora de negociar, chega na hora de dar o preço e o cliente foge. E agora, como que a gente faz? Nós vamos falar sobre um assunto que todo vendedor tem que saber. Isso daí é todo vendedor. Existem livros, vídeos, filmes, cursos falando sobre esse tema. Então, eu vou fazer um resumo sobre alguns, mas existem muitos mais. E qualquer dúvida, manda um comentário lá nesse canal, ou então acesse o link que está na descrição desse vídeo, participe do nosso grupo de dedetizadores. Entra lá, conversa comigo e a gente vai continuar esse papo aí por muito mais tempo. Mas vamos lá, vocês já ouviram falar de gatilho mental? Gatilho mental o que é? É uma técnica psicológica que você gera algumas emoções naquele possível cliente que vão te favorecer a concordar com você, a fechar o seu serviço, a gerar confiança em você. Esses gatilhos mentais são importantes para gerarem emoção no seu cliente. Escuta bem que eu vou te falar, ninguém vai te contratar pela sua capacidade técnica e ninguém compra nada por isso. A gente compra, na verdade, por motivos emocionais, por sentimentos que o vendedor causa na gente. E a gente vai ter que gerar esses sentimentos nas pessoas. Não é tão difícil, são técnicas, são pequenas frases, palavras que vai gerar esse tipo de sentimento nele e fazer que ele te contrate, mesmo você não sendo o mais barato. Vamos falar um pouquinho disso daí. Gatilhos mentais. Antes de falar de gatilhos mentais, nós vamos falar sobre um outro tema, outra palavra, chama rapport ou rapport, dependendo da pronúncia. O que é o rapport? Uma palavra inglesa, não tem muito bem uma tradução em português, mas nada mais é que você gerar uma conexão, uma empatia, vamos falar assim de uma maneira mais bruta, né? A pessoa ir com a sua cara. Como é que você faz a pessoa ir com a sua cara? Porque antes de qualquer negociação, você tem que fazer essa pessoa gostar de você. Então você tem que quebrar o gelo com essa pessoa. Você tem que fazer elogios. Se você vai num restaurante, que é do possível cliente, você tem que elogiar aquele restaurante. Você tem que falar, olha meu amigo, restaurante legal, comida boa, hein? O cheiro tá bom. Se você tem assuntos em comum, você tem que falar de assuntos em comum. Você não vai chegar no cara e começar já a falar de serviço. Você espanca o cara. Se o cara tem filho na mesma idade sua, você vai falar do filho. Se ele tem um carro, você fala do carro dele. Você fala do seu. Fala de um problema que você teve. Fala de uma solução. Fala do tempo. Fala outros assuntos para que você gere empatia. Principalmente elogiando o cara. Para ele ir com a sua cara. Tem cliente que se você não gerar isso nele, nem adianta você continuar. Você pode ter o melhor preço, a melhor proposta, o cara não vai fechar com você. Gere empatia. O cara tem que ir com a sua cara, tem que gostar de você. E aí eu vou falar de alguns gatilhos mentais.
São coisas que você vai falar para ele no meio da conversa, na negociação, antes de falar do preço, às vezes depois, mas normalmente sempre antes, porque o preço sempre é o último. E você não vai falar preço para o cliente também não, isso está proibido, hein? Você vai falar valor, você vai falar investimento. As palavras são importantes, ela tem muito peso as palavras. Mas vocês já ouviram falar do gatilho mental que chama de autoridade? Aquela pessoa que está ali negociando, ela tem que sentir que você tem autoridade no assunto. Ele tem que falar, esse cara é um perito no assunto, ele sabe o que está falando. Agora, como que você gera autoridade? Primeiro, você tem que se vestir bem. Vai com o uniforme da empresa, vai com o jaleco. O médico não anda de jaleco, estetoscópio. Você tem que ter a mesma coisa. Ele tem que bater o olho, olhar pra você e falar, nossa, esse cara aqui é bom, hein? Eu lembro uma vez, fui receber na minha empresa um rapaz que fazia publicidade, de uma agência de publicidade. E eu assisti uma palestra dele e eu falei, nossa, legal, vou contratar esse cara para fazer publicidade aqui na empresa. Falei, vai lá na empresa fazer uma reunião. Bem na hora que ele chegou, eu tava na calçada da empresa, coincidentemente. E ele me chega com um carro velho, batido, todo arranhado, fazendo uma barulheira, saindo fumaça. Cara, na boa, eu não falei isso pra ele, evidente. Mas na hora que eu vi ele chegando com aquele carro todo estrupiado, eu já me decidi ali que eu não ia fazer nenhum negócio com ele. É lógico, se ele não tem condição de ser próspero ele mesmo, como que ele vai trazer mais negócios para mim? Foi esse o meu pensamento. É um preconceito que a gente tem. A gente não pode negar isso. Então, vai no cliente, tem que estar com o carro arrumadinho, uniforme arrumadinho, equipamento bonitinho. Você tem que falar as suas qualificações. Então, se você é químico, se você é biólogo, se você é engenheiro, se você fez curso, seu cliente tem que saber. Seu cliente tem que saber os seus melhores clientes. Você tem que falar, olha, eu trabalho aqui pro grupo tal, pro Carrefour, trabalho pro shopping. Você tem que, de alguma maneira, falar isso para ele começar a ver que você é autoridade no assunto. Vai facilitar você vender. Outro gatilho mental, urgência. De alguma maneira, você tem que botar na cabeça dele, explicar para ele que não é mentira, que quanto mais tempo ele fica sem fazer o serviço, mais o cupim vai comer as madeiras, ratos vão roer as mercadorias e ele vai perder. Então, quanto mais rápido ele resolver a situação, menos prejuízo para ele. Você tem que falar, urgência. Outra coisa, tenta já colocar o seu tempo nessa questão de urgência. Você tem que falar, olha, estamos negociando aqui e eu tenho um horário disponível, que eu sou muito procurado, eu tenho um horário disponível para sexta-feira, 5 horas da tarde. Você já não quer aproveitar? Para ele já ver a necessidade que se ele esperar, talvez você vai demorar mais tempo para marcar. Tem que dar um peso de urgência no seu serviço. Quanto mais rápido ele fechar o serviço, executar o serviço, melhor é para ele. Reciprocidade. Você já viu quando você vai na praia e chega lá um ambulante e te entrega um amendoim sem te cobrar nada? E depois você se sente um pouquinho na dívida de comprar um saquinho dele porque ele já te deu uma cortesia? A gente tem que adaptar essa estratégia no nosso segmento. De repente levar um brinde. De repente, se ele vende alguma coisa, falar, pô, meu amigo, eu tô precisando comprar isso, acho que eu vou comprar de você. Eu dou preferência de comprar as coisas que eu preciso naquelas pessoas que são meus clientes. Não vou botar aqui com você e comprar. Ou então, falar assim, nossa, eu tenho um cliente que compra muito o seu produto, vou indicar. Antes de mais nada você vai falar isso. Porque ele já vai falar, nossa, olha lá, cara bacana, já tá me ajudando, nem sei se eu vou fechar o serviço com ele. Então você tem que usar dessa estratégia. Outra coisa, prova social. As pessoas normalmente contratam e compram coisas que os outros compram, que os outros aprovam. No seu perfil do Instagram, nas suas redes sociais, no seu site, tem que ter depoimento dos seus clientes. Vocês têm que se habituar a fazer um serviço e pedir para um cliente fazer um depoimento. Você tem que ter isso na palma da mão, porque de repente você fala assim, olha, eu atendi o fulano de tal ali, se o senhor quiser ligar para ele, o senhor liga, você já combinou com o seu cliente, né? Todos não dá para fazer, mas para alguns clientes de confiança dá. Olha o depoimento que ele deu aqui, ó. Ele tinha um problema até pior do que o senhor, ficou feliz da vida. Então, prova social é importante. Mostra no seu Instagram, nas suas redes sociais, você executando o serviço, o cliente ficando satisfeito. Mostra isso, mostra o antes, mostra o depois. Prova social é importante. Uma das mais importantes. Escassez. Gatilho mental de escassez. Então, aquilo que eu falei do tempo. Quando você vende um produto, você fala, tá acabando. Para a pessoa ter pressa de comprar. No nosso caso não é isso, a gente tem que fazer a escassez do nosso tempo, porque nós vendemos mão de obra. Então, de alguma maneira você tem que colocar, não de forma arrogante,
Mas fala assim, ó, eu tô com horário tal dia e tal dia, vamos já escolher antes que feche a agenda? Aquilo que eu falei da urgência. Vamos aproveitar que esse problema do senhor precisa ser resolvido rápido, eu tenho um horário amanhã. Já aproveita, já vamos fazer, já tira o pedido aqui do senhor, já fecha o orçamento, já resolve pro senhor. Porque senão eu vou acabar fazendo outro serviço, só vou ter horário semana que vem. Faz isso, você vai ver como você vai pressionar um pouquinho esse possível cliente para fechar o serviço. Dor e solução, você tem que demonstrar os problemas que ele tem. Você não pode economizar nisso. Olha, você está com infestação de rato. Olha quantas fezes de rato tem aqui. Olha, tem ali, tem aqui, tem acolá, tem aqui. O senhor sabe as doenças que se transmitem? As fezes dos roedores? Pombo, mesma coisa. Barata, formiga, cupim. Por isso que você precisa fazer uma inspeção bem feita. Verifica tudo. Verifica que você não tem outros problemas, porque é sua obrigação também apresentar esses problemas. Ó, o senhor me chamou por causa de barata, mas ó, tem formiga também, tá aqui, mostra pra ele. Não é pra ser desonesto, mas você tem a obrigação de mostrar. Olha, também aqui, ó, tem problema de roedor. Mostra pra ele, não minta nunca, mas mostra a verdade. E aí você fala pra ele, quando você vê que ele tá um pouco preocupado, você fala, não, mas eu tenho solução. E não é difícil. Eu vou fazer isso, vou usar esse produto, facinho a gente resolve, o senhor vai ficar livre disso, fica tranquilo, tô acostumado com isso, já resolvi problemas 1000 vezes piores, fique tranquilo. Ele vai sentir aquela dor, depois vai se sentir aliviado porque está resolvendo isso. Exclusividade, gatilho mental de exclusividade. É difícil pra gente falar, eu sou exclusivo, a gente não é o único que faz esse serviço, mas você pode adaptar. Você pode falar para o seu cliente, ó, eu utilizo para fazer o serviço esse produto, mais esse, mais esse, mais esse. Por exemplo, se for verdade, você não pode mentir. Esse serve para isso, esse serve para isso, esse serve para isso. Eu faço também no forno. E das empresas que eu conheço, eu sou o único que faz isso. O senhor pode pesquisar, fale com convicção. Aquele seu trabalho é exclusivo. Você faz diferente de todo mundo e faz melhor. Mostre que você é exclusivo. Mostre que você vai fazer um serviço que não é uma linha de produção. O controle de pragas é um serviço artesanal. Cada lugar é personalizado. Mostra para o seu cliente, ó, aqui a gente faz isso, aqui. Cada dedetização é diferente. Mostra essa exclusividade para o cliente. Não sou igual a outra empresa que chega e faz todo mundo igual. Eu faço sob medida, que nem um alfaiate. É diferente se comprar uma roupa numa loja, no shopping, e mandar fazer no alfaiate. Por isso que também é mais caro, mas é muito melhor. Não se compara. Poder do sim. Existe uma técnica que é assim, quanto mais você fizer essa pessoa falar sim, maior a probabilidade de ela falar um sim depois quando você perguntar alguma coisa. Vou explicar. Você vai apresentar um orçamento, um valor de investimento do seu serviço para essa pessoa. E você quer que ela diga sim, eu aprovo esse serviço. Então, o que você pode fazer? Vamos pensar aqui. Quanto mais sim ele falar antes disso, mais chance de ele falar sim na hora que você quer. Sem planejar muito. Você chega para a pessoa lá e fala assim, ó, nossa, o senhor tá com esse problema aqui, a infestação tal. O senhor tá querendo resolver esse problema mesmo? Sim, óbvio. Falou um sim. Não precisa falar seguidinho não, né? Senão fica muito robotizado. E eu tô dando algumas sugestões, você vai aprimorar isso diante da conversa que você vai ter e da sua realidade. E o senhor gostaria de fazer serviço com uma empresa que tem funcionário treinado, que cuida da segurança dos seus funcionários e do seu cliente, e que utiliza produtos conceituados? Óbvio que ele vai falar sim, porque você já fez uma pergunta que a resposta é óbvia, sim. O senhor quer fazer esse serviço com uma empresa que vai te dar uma garantia, né? Sim. E você vai colocando frases, perguntas, e a resposta é óbvia, sim. E depois você vai chegar com o valor do serviço. Olha lá, então o senhor me falou isso eu faço, isso eu atendo. Vamos fechar o serviço? E ele vai dizer sim. Ao contrário também acontece, ele fala muito não antes, depois ele vai provavelmente falar não. Pessoal, isso na verdade não é assim uma ciência exata. Não é porque você vai usar isso que você vai fechar todos os serviços. Nossa, agora descobri a mina de ouro. Mas são técnicas que se você usar algumas delas, ou quanto mais você utilizar, você pode ter certeza que você vai aumentar a sua taxa de conversão para quase 100%. Agora, se você não utiliza nada disso, você chega lá e dá o preço, vai ser difícil. Então, meus amigos, acesse o link que está na descrição do canal, entra no nosso grupo de dedetizadores e vem conversar comigo. Espero que vocês tenham gostado, tudo de bom e até a próxima. Fiquem com Deus.